Fala pessoal, muitos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Alerta da Salvação. E hoje eu quero estar falando aqui para você sobre um assunto que é a realidade hoje no mundo. É realidade na vida de muitas pessoas. E hoje o tema é sobre: você tem paz ou medo na hora da morte? Qual você tem? Você já parou para pensar que um dia você vai partir desse mundo? Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns minutos, eu não sei. Mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua consciência? Será que ela está suja? Será que ela está limpa? Você mesmo sabe dizer, a sua consciência mesmo já diz. Então, a morte é uma realidade hoje para muitas pessoas. Tem pessoas que acham que vão viver mais dias, mais meses, mais anos, acham que vão viver mais tempo aqui na Terra daqui para frente. Mas ninguém pode dar essa garantia que você vai estar vivo amanhã, depois. Ninguém pode ter garantia, eu não posso ter garantia que eu vou estar vivo amanhã. Você não pode ter garantia que você vai sair de casa hoje e vai para a igreja amanhã e você não sabe se você vai chegar vivo, entende? Então você tem que parar e pensar que hoje pode ser seu último dia e a gente tem que viver todos os dias como se fosse o nosso último dia. Então, hoje é uma realidade para muitas pessoas a morte. Você já parou para pensar que as pessoas se preparam para tudo na vida? Elas se preparam para casar, se preparam para trabalhar, se preparam para viajar, se preparam para tudo na vida, sabe? Elas botam toda a força naquilo que elas vão fazer, mas uma coisa elas não se preparam. O que é? É a morte. Você já imaginou, você já parou para pensar que aquelas pessoas que morrem, uns têm o semblante de paz, morrem como se estivesse dormindo, e outros morrem com um semblante de desespero? Já parou para pensar? É esse o problema de muitos. Só que ali na hora da morte, elas veem alguma coisa, elas sabem, não é normal. Então você já parou para pensar isso? Você já viu como uma pessoa ela morre? Às vezes um fica com os olhos arregalados, outros morrem como se estivesse em paz, porque ela sabe para onde foi a alma dela. Ela sabe quem veio buscar a alma dela. Só que há uma diferença entre o justo e o perverso. Quem é o perverso? É aquele que não obedece a Deus. É aquele que vive fazendo a própria vontade. É aquele que não quer saber de Deus. Que quer viver a vida do próprio jeito. Quer viver, nas drogas, na bebida, achando que vai, mudar depois. Mas ela não pode ter garantia disso. Então o perverso é esse, é aquele que não obedece a Deus, é o incrédulo, é aquele que zomba de Deus. E quem é o justo? O justo é aquele que se mantém puro diante das dificuldades, não suja o seu coração com malícia. O justo é aquele que está andando em um único caminho, o caminho de Jesus. Então esse é o justo é aquele que obedece a Deus. Ele lê a Bíblia, ele ora, ele se afasta do que é errado, aquilo que não agrada a Deus ele se afasta. Então esse é o justo, né? Porque o justo ele vive andando na própria justiça. Que justiça é essa? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né? E o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos lá que eu vou mostrar para você. Olha o que diz em Provérbios 14. Olha o que diz em Provérbios 14. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Então, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Então, o justo, né, ele não teme a morte. O justo ele não teme a morte porque ele sabe, né, para onde vai a alma dele após a morte. Porque ele tem a paz e a tranquilidade, né, de quem vem buscar a sua alma após a morte. Então ele não teme a morte, ele não tem medo, né, do que pode fazer o homem. Ele não teme o que pode as pessoas fazer com ele, né? Se pode matar, se ele pode morrer em algum acidente, em alguma coisa, mas ele se mantém o quê? Tranquilo. Ele se mantém em paz. Então ele sabe para onde vai a alma dele, ele sabe quem vem buscar a alma dele. Então por isso ele não se desespera. O justo ele não se desespera, ele não tem medo do que pode acontecer com ele após a morte, porque ele sabe quem vem buscar a alma dele. É os próprios anjos de Deus. Já o perverso,
Como diz aqui, ó, pela sua própria malícia é lançado fora o perverso. Então, ou seja, pela própria malícia, né, é como diz a palavra de Deus, né, que a tua malícia te castigará, né? Então, ou seja, a própria malícia da pessoa castiga ela. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não tem culpa dos erros do ser humano. É o próprio ser humano, né? Porque somos nós, né, que temos culpa, somos nós que decidimos para onde a nossa alma vai passar a eternidade. Somos nós que decidimos aqui em vida. Por isso Deus deu o livre arbítrio, né? E para você ver aqui, ó, pela sua própria malícia lançado fora, né? O perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Então, ou seja, o justo, ele tem tranquilidade, ele tem paz, porque ele viveu longe do pecado, ele viveu longe da injustiça desse mundo, né? Então ele se mantém em paz. Então por isso ele se mantém confiante, né? Ele sabe que se Jesus voltar hoje, né? Se Jesus voltar hoje, então ele vem arrebatar ele, né? Então ele é arrebatado aos céus porque ele foi salvo, né? Então ele se mantém confiante. Então quando Jesus voltar, ele vai ser arrebatado. Ou se ele morrer, caso até lá Jesus não voltar, né? Se ele morrer antes, então quem vem buscar a alma dele é os anjos. Então Jesus voltou de qualquer forma para aquela pessoa. Já o perverso, ele se desespera. O perverso, ele sabe, quando a pessoa tem pecado, a pessoa está fazendo coisa errada, ela tem medo na hora da morte. Quando ela está nos últimos segundos da vida dela, ela fica como? Desesperada, porque ela sabe quem vem buscar a alma dela. Você vê que quando uma pessoa está morrendo, nos últimos segundos dela, antes de ela dar o último suspiro, ela já começa a ver quem vem buscar a alma dela. Se é os anjos, se é os demônios. Quando é os demônios, a pessoa tem desespero, ela entra com medo, ela fica com o rosto espantado. Então é nessa hora que a pessoa ela fica com aquele semblante terrorizado, né? Por isso que você vê muitas pessoas com o rosto de desespero, sabe? De desespero, de medo na hora da morte. Então vamos continuar aqui em Salmos 118. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Ou seja, o salmista Davi falou ali, em outras palavras, Deus está comigo. Deus está comigo e eu não tenho medo do que me pode fazer o homem. Eu não tenho medo do que pode me acontecer, porque o Senhor está comigo. Então, ou seja, Davi, ele manteve essa confiança, né? Porque, sabe, a confiança nele estava em Deus. Então, por isso que ele não teve medo ali. Ele não teve medo, né? Porque ele sabia que Deus estava ali a todo momento com ele. Então, por isso que quando a pessoa é salva, né, ela quer salvar outras pessoas. Ela sabe que Deus está com ela, e quando Deus está com ela, ela quer salvar outras pessoas. Olha o que a palavra de Deus diz aqui também, olha. Em Mateus 10, 28. E não temais o que matam o corpo, ou seja, não tenham medo das pessoas que matam o corpo. Não tenham medo o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, ou seja, temei, antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, você tem que fazer o quê? Não ter medo do homem. Não tenha medo do homem. Tenha medo, né, daquele que pode fazer sua alma aparecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Então, quem é esse? Entende? Então, gente, preste atenção. Deixa eu tirar daqui, peraí. Eu estou falando com você, mas nesse momento está acontecendo isso. Pessoas estão indo para o inferno, outras estão sendo salvas, né? Então, reavalia, avalia como é que está a sua consciência, avalia como é que está a sua vida. Se sua consciência está suja, procura limpar essa consciência. Se a sua consciência está limpa, mantenha limpa. Olha o que diz em Atos, né? Deixa eu procurar aqui. Olha o que diz em Atos. Eu vou ler aqui para você, ó. Em Atos 24, no versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Quem é esse que está falando aqui? É o apóstolo Paulo. Então ele procura ter o quê? Uma consciência limpa, sem pecados, sem acusação, sem ofensa. Porque a paz, gente, a paz que tem dentro de nós tem que ser mantida. E a gente mantém isso andando com Deus. Deixa seu like aqui embaixo. Se você gostou, comenta. Deixa seu like, compartilhe o máximo, né, esse vídeo para que muitos venham se preparar, tanto para a morte como para a volta de Jesus. E você tem que estar o quê? Com paz dentro de você, porque a paz é certeza, a paz é tranquilidade. Qual você é? Você é o ímpio
o ímpio, o perverso, né? Ou você é o justo? Reavalia. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. O alerta da salvação.